Father God, we welcome you within this. Nós estamos vivendo um tempo nesses dias que o Senhor tem dito muito a respeito de que nós não podemos esquecer quem nós somos diante dele e que nós também não podemos nos calar. Satanás fica usando algumas situações da nossa vida para calar a boca profética. E você é profeta de Deus. Não pensa que é só a pastora Valéria, a pastora Rose, não. Você, quando abre a sua boca e declara a palavra de Deus, que tem poder, estamos terminando uma campanha, né, que há poder na palavra de Deus. Quando você declara essa palavra poderosa, através da sua boca, é exatamente aquilo que a pastora Valéria disse. Há uma unção, um fluir da parte de Deus vindo de você, que você pode fazer muitas coisas através daquilo que você está falando. Existem pessoas que eu conheço que têm tanto poder na palavra, mas usa para murmurar, para criticar, porque está atrasado o culto hoje, porque o louvor está meio desafinado, porque a luz não acendeu, enquanto deveria usar esse poder que tem na palavra para abençoar, para declarar a palavra do Senhor, para profetizar, para curar, para ser um instrumento de cura na vida das pessoas. E você que vem aqui, que deixa tudo, sua casa, seus filhos, seu emprego, para estar aqui, não pode simplesmente ouvir e sair, chegar lá na porta e já esqueceu. Você tem que viver essa palavra. E o Senhor nesses dias tem falado muito, não esqueça quem você é. Você não pode esquecer quem você é. Quando você está naquela tribulação, você não pode esquecer quem você é. Você é filho do Deus Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. Não pode algumas não, mas Ele pode todas as coisas. Você também precisa estar sempre se enchendo de Deus, para você poder fluir aquilo que vem dele. Aleluia. A palavra de Deus fala, né, que a boca fala daquilo que está cheio do coração. Então quando a gente começa a murmurar, é porque então nós estamos vazios de Deus. Nós precisamos nos encher do Senhor. E o Senhor esse final de semana teve aquela ministração maravilhosa sábado lá, né, do Ministério Mulheres Saradas, e o Senhor ministrou tanto a minha vida, e lá Ele me deu um texto de João 8,32, que já se tornou até campanha, né, para os católicos: e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você pode falar comigo? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Mas a gente fica vendo esse texto, assim como outros que a gente conhece, não precisa nem abrir a Bíblia, mas muitas vezes a gente não tem a noção do que significa esse texto. Conhecer. Se eu conheço a pastora Valéria, eu sei o olhar, o que ela quer dizer, quando ela está bem, quando ela não está, se ela está doente ou não está, porque eu a conheço, tenho uma intimidade com ela. O conhecer na Bíblia é uma expressão judaica que é para um relacionamento sexual. Abraão conheceu Sara e teve Isaac. Então, relação sexual é algo, assim, é um exemplo tremendo da intimidade. Não existe nada mais íntimo para a gente exemplificar de uma relação sexual. Porque só o cônjuge conhece as suas imperfeições, aquelas coisas que são boas e que não são, que estão no seu corpo, no seu quarto, no seu momento, porque há uma intimidade. Quando você tem essa intimidade com Deus, você conhece a verdade. E a verdade é aquilo que foge do falso. A verdade é aquilo que foge da pretensão, aquilo que foge do engano. E muitas vezes nós ficamos presos, enganados, porque nós não conhecemos a verdade. Falamos o texto, sabemos de cor, mas não conhecemos a verdade. E esse mês de preparação, Deus está te chamando para você ter intimidade mesmo, conhecer. O Senhor tem clamado para a igreja, para a noiva: vem ter intimidade comigo. Aleluia! Para você não ser enganado, para você não cair na falsidade, para você realmente poder fluir os rios de água viva, para você realmente poder abrir a sua boca e declarar e profetizar a palavra do Senhor. Amém? Agora eu vou para a palavra. Amém.
E eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Colossenses capítulo 3. E muito daquilo que a pastora Valéria ministrou aqui, nós falamos ontem lá no nosso culto. Eu falo, Deus é lindo, né? Ele, todo lugar que você vai, Ele confirma a palavra. É isso que Ele está querendo da gente mesmo, viu? Que saia a unção da sua vida. Colossenses 3:23 também, um texto muito conhecido, mas muitas vezes pouco praticado. Colossenses 3:23. Amém? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Hoje Deus quer ministrar uma palavra no seu coração a respeito do equilíbrio. Por falta desse equilíbrio, a gente acaba não conseguindo conhecer a verdade, ter esse relacionamento íntimo que Deus fala na sua palavra. E hoje Deus quer trazer um equilíbrio para você. Hoje você deixou tantas coisas para estar aqui na casa de Deus, mas tudo na nossa vida precisa ter um equilíbrio. E quando a gente fala de equilíbrio, a gente lembra de, eu pelo menos lembro de balança, né? Aquela balança antiga assim, tem, de gangorra, né? E é interessante a gangorra porque quando um mais forte senta de um lado, aquele mais leve fica lá para cima, né? E ele quase não tem força para apoiar, para poder levantar o outro lado, porque falta equilíbrio. E Deus está querendo hoje acertar essa gangorra aí. Sabe quando tem aquela terceira pessoa que senta no meio da gangorra, fica de pé assim, e vai equilibrando até que a gangorra fica retinha? Hoje Deus quer trazer isso para a sua vida, amém? E quando a gente fala de equilíbrio entre trabalho e adoração, também não tem como não lembrar de Marta e Maria, né? E a Rosângela leu o texto para a gente lá de Lucas 10, de Marta e Maria. Porque uma, muito dedicada ao trabalho, e a outra, só queria também ficar nos pés do Senhor. E é preciso ter um equilíbrio. E é tão lindo que esse texto de Marta e Maria, que está lá em Lucas 10, ele fica entre duas parábolas. Melhor, uma é parábola, outra não. Dois textos, que é o do bom samaritano, que fala do servir. E em Lucas 11 já fala da oração do nosso Pai. Do Pai Nosso, né? Então, quer dizer, o texto de Marta e Maria fica entre um texto que fala de serviço e outro texto que fala de oração, de intimidade. Então, Deus realmente quer que nós tenhamos esse equilíbrio na nossa vida. E Deus quer que a gente tenha o caráter dele, a aparência. Mas a gente só pode ter a aparência quando existe intimidade. Eu lembro que quando eu namorava o meu marido, o pessoal falava que a gente parecia irmãos. Porque o casal tem muito disso, né? Acaba se tornando semelhantes. E quando eu casei, então, realmente meu marido lembra muito meu irmão. Quando eu casei, então, o pessoal confundia quem era o noivo e quem era o irmão da noiva. Porque eles eram muito parecidos e as pessoas falam, nossa, mas vocês parecem irmãos, né? Por causa da intimidade, do ajuste, do acerto. Então, para a gente ter a aparência de Jesus na nossa vida, a gente precisa ter uma intimidade com Ele. A gente precisa ter o caráter dele. E aí a gente vai conquistando o equilíbrio na nossa vida espiritual, a nossa santidade e todas as coisas que influenciam. Jesus precisa influenciar a nossa vida e nós precisamos influenciar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Muitas vezes você está lá com algumas pessoas e de repente sai aquele assunto que não é legal, ou até uma piadinha meia suja. E aí você fica, eu vou sair daqui, né? Não chato, só eu vou sair daqui? Vou ficar aqui. Mas quando na realidade, ao invés de você ser influenciada, você precisa influenciar. Jesus precisa influenciar a sua vida. E nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Deus nos criou para isso. Então, quando a gente não está tendo comunhão com Deus, a gente está fora do propósito
da nossa criação. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 2, que diz lá o porquê que nós somos criados. Amém? Amém. Está todo mundo aí? Amém. Amém. Ninguém está dormindo não, né? Efésios capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então a gente falou do texto do bom samaritano, né? A gente precisa, foi criado para isso, para servir, né? Para abençoar e para influenciar a vida das pessoas. E esse texto que nós lemos agora fala que nós fomos criados para ter comunhão. E ter comunhão é serviço e oração. Então vai aí o bom samaritano para você como serviço, e vai aí a oração do Pai Nosso para você que ainda não sabe orar. Amém? Que é só uma conversa com Deus. Então quando nós não estamos em comunhão com Deus, através da oração, do serviço, da leitura da palavra, aquele tempo que a gente precisa reservar para Deus, nós estamos fora do propósito que nós fomos criados. E muitas vezes a gente arruma tempo para todas as coisas, né? A gente arruma tempo para se embelezar, a gente arruma tempo para passear, a gente arruma tempo para dormir, para namorar, mas o tempo com Deus é um tempo difícil da gente ajustar. E isso, queridos, é questão de hábito. Não pensa que é difícil só para você, para mim também é difícil. Então você precisa ajustar aquilo que é o horário melhor para você. Não adianta falar assim, olha, faz logo de manhã, assim que você acordar. Se o seu relógio biológico só acorda meio-dia, então você vai estar lá, né? Ai, estou lendo a Bíblia porque mandou ler de manhã, mas eu não estou aguentando. Meu marido, ele escreve muito, né? Então ele passa a noite toda escrevendo. Então eu não posso pedir nada para ele antes do meio-dia, dá 1h da tarde, porque ele está dormindo. Mas na madrugada, fica à vontade. Ele ora, ele escreve, ele compõe música, ele faz tudo na madrugada. Fez uma trilha sonora para um DVD de um grupo aí da região aqui da Praia Grande. E ele fez 6 meses durante a noite. E é muito interessante porque a trilha sonora é todo barulhinho, né? Então, pisar a água e todo o movimento que existe. E é interessante que ele ficava pisando dentro do apartamento de madrugada, pondo vozes, cantou até em alemão para estar colocando nesse DVD, né? E movimento de jaqueta, movimento de folha, mas tudo isso ele fez na madrugada e ninguém em casa acordou. Então, porque é nesse horário que ele funciona. Então você precisa separar um tempo para Deus no horário que você funciona. Mas de preferência, antes que você comece a sua rotina, o seu dia a dia, né? As donas de casa, começa, faz isso, limpa aqui, arruma aqui, tira ali, pronto. Aí vai embora o dia. Não para mais, né? Porque serviço de casa não tem fim. Vai das luzes. A gente entende Marta, né? Realmente ela tinha um pouco de razão. Porque a coisa não é fácil. Então você precisa separar esse tempo antes da sua rotina, mas no seu melhor horário. E isso precisa ser um hábito. Assim como você tem um hábito de levantar, escovar os dentes, eu creio que todos têm esse hábito. Porque quando eu comecei a namorar meu marido, ele escovava o dente depois do café. Eu achava isso horrível. Porque o meu hábito, a minha criação é de levantar a primeira coisa e escovar dente. Mas para ele era tão normal tomar café sem escovar dente, e eu ficava assim indignada. Eu achava... Mas por fim, nunca forcei ele, mas por fim ele acabou entrando no meu hábito, né? Hoje ele já escova o dente antes do café. Então é questão de hábito também. Assim como você levanta e escova os seus dentes, assim como você não consegue ficar nem um dia sem tomar banho, assim vai ser também com a sua vida com Deus. Sabe por quê? Porque há poder na palavra de Deus. E esse poder, essa palavra que vai te sustentar durante o restante do dia. É o que vai te dar força, é o que vai te dar alegria, é o que vai te dar ânimo. Porque existe um 3D que não é filme, mas é muito perfeito
para calar a boca do profeta, para trazer a prostração para a sua vida. Sabe o que é? A distração, a dúvida e o desânimo. Esses 3D, queridos, não precisa nem pôr óculos, viu? Porque eles estão todos os dias querendo nos afrontar. E quando você vai para a palavra, esses 3D perdem a força na sua vida. Porque ela é a verdade. Então você não vai ter dúvida. A palavra de Deus também fortalece. Então você não vai ter desânimo. Amém? E também ela vai fazer você ficar centrado aqui nas promessas que Deus tem para a sua vida. Então não vai ter nenhuma distração para você dizer: as promessas não se cumpriram na minha vida, eu estou chateado com Deus. E aí começa a se distrair com as coisas deste mundo e vai deixando as coisas espirituais de lado por causa do desânimo e por causa da dúvida. Será que realmente Deus me ama? Porque nada se cumpriu. Porque você não está lendo a palavra de Deus. Você não está no equilíbrio. Também não adianta você ficar o dia inteiro lendo a Bíblia, a louça na pia, cama para arrumar, almoço para fazer, e dentro da igreja, eu vou lá orar com as irmãs que estão de jejum. E aí teu marido chega em casa, não tem almoço para ele, não tem roupa lavada. Não é assim, queridos. É o equilíbrio. E também não adianta você sair cedo para trabalhar, volta de noite, vai para a faculdade, volta, vem para o culto, dorme no culto, volta para casa, acaba de dormir o resto em casa e não tem esse tempo com a palavra de Deus. Então, para a gente vencer, nós precisamos ter o equilíbrio. Amém? Começa a pedir para Deus: Deus, qual o melhor horário para eu separar, para estar lendo, ouvindo a sua voz? Porque a gente fica: Deus, eu quero, eu preciso, dai-me, né? Igual um sanguessuga. E quando Deus vai falar, você se manda, sai do quarto e vai embora. Às vezes não abre nem a Bíblia. E Deus também quer falar com você, porque é através da palavra dele que ele vai falar conosco. E quando a gente, diz não para Deus, muitas vezes a gente diz não para Deus quando fala assim: eu já não vou ter esse tempo com Deus, não. Deus conhece meu coração, sabe que eu estou cansado, sabe o que eu fiz durante o dia, sabe que eu preciso dormir, sabe. Deus sabe mesmo de tudo, não tenha dúvida. Mas você está dizendo não para Deus. E quando a gente diz não para Deus, existem algumas consequências também. Muitas vezes tem algo no ministério que você pode fazer. Você está vendo que a irmã está sobrecarregada, mas você fala: não, compromisso não é comigo. Porque eu quero vir assim, o dia que eu estou afim, eu venho, o dia que eu não estou, não venho. Se estiver chovendo, não venho, se estiver sol, eu venho. Sol não, está muito quente também. O dia que estiver um pouco mais ou menos, eu venho. Então eu não quero compromisso. Você não está dizendo não para a pastora Helena Maria, para a pastora Rose, não. Você está dizendo não para Deus. Vamos lá em Salmos 106, que existe algo para esses que dizem não para Deus. Não, Deus, eu não quero ter mais intimidade com o Senhor. Não, Deus, eu não quero passar muito tempo, porque eu não tenho esse tempo todo. Salmo 106. E quando nós dissemos não, é porque nós esquecemos da adoração. Não estamos com o equilíbrio. Diz assim, verso 13 do Salmo 106. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. O povo tem esse hábito de esquecer logo aquilo que Deus fez. E aí então, quando Deus deixou de fazer alguma coisa, já começa então a dizer não para Deus. Isso acontece muito nos relacionamentos, Às vezes filhos e pais, maridos e esposas, irmãos, no trabalho, nos relacionamentos isso. Quando você é contrariado, você começa a dizer não, porque você foi contrariado. Então você começa a ficar negativo. Presta atenção, se você não viu isso aí. Só que com Deus é diferente. Quando Deus contraria a gente,
E aqui, como no caso desse povo, que esqueceu das promessas. Eles creram, no verso 12, diz que eles creram, cantaram louvores, mas logo se esqueceram. Logo se esqueceram. Então Deus fez aquilo que eles queriam. Mas teve uma consequência, né? Que foi uma doença terrível. Então nós nos tornamos também doentes, fracos, miseráveis, quando nós deixamos a adoração de lado, quando não existe o equilíbrio dessa adoração na nossa vida. Então nós precisamos descobrir o equilíbrio, precisamos descobrir o ritmo que a nossa vida deve levar em relação ao trabalho e à adoração. Adoração, querido, entenda bem, não é vir para a casa de Deus. Adoração é o conhecer, tá? É aquela intimidade mesmo, como uma intimidade sexual, algo bem íntimo e bem forte mesmo. E quando nós temos a nossa vida equilibrada, porém não paralisada, nós prosperamos. Aleluia. Você prospera na sua casa, você prospera no seu serviço, você prospera no seu ministério, você prospera por onde você anda, você prospera. E as pessoas que estão ao seu redor também se tornam prósperas, porque você vai fluindo a verdade, você vai fluindo a tua unção, você vai profetizando, você vai se tornando boca de Deus. Então você não pode ser paralisada, estar paralisada para poder prosperar. Você precisa estar equilibrada. Amém? Mas como é que a gente pode manter esse equilíbrio? É um tal de compromisso. Você precisa exercer um hábito, um compromisso na sua vida. E é bem rigoroso. Só que você tem que ter as prioridades. Você precisa fazer aquilo que é mais importante. Ah, mas o mais importante para mim é lavar a louça, porque está desde ontem no jantar, né? Então eu vou lavar a louça, depois eu vou ler a Bíblia. Não. Qual é a prioridade diante de Deus? Aí você vai perguntar: Deus, qual é a minha prioridade hoje? O Senhor vai falar: fala comigo, quero falar com você. Vamos ter lá algumas sós, face a face, frente a frente com Deus. Então você precisa pedir para Deus as prioridades. E não pense que esse tempo que você vai gastar com Deus vai te fazer falta no resto do dia. Não vai. Então, se você tem um horário para entrar no serviço, mas o melhor momento seria o antes de trabalhar, pede para Deus te acordar mais cedo um pouquinho. E você vai até ficar depois: eu queria continuar, mas não posso. No começo você fica assim, né? Igual a gente está no propósito de levantar de madrugada e orar por cada mês do ano, né? Então hoje nós oramos por janeiro, hoje vamos orar por fevereiro. E é bem no meio da madrugada, então você já está naquele sono gostoso, você vai levantar, orar e vai dormir de novo. E aí o pastor falou 10 minutos. Aí uma pessoa falou assim: nossa! Eu falei: Jesus! 10 minutos! Nossa, mas o que eu vou ficar falando 10 minutos? Quando você pega no telefone, você fica quanto tempo? Fala pra mim. Nossa, nem vi passar. Puxa! Às vezes a gente tem a Bina que marca os minutos, ou no celular que marca os minutos, mas nossa, por que tudo isso? Eu tenho uma amiga, a pastora Cristiane, que vocês conhecem, aquela maluquete, que a gente conversa muito e não acaba assunto com a gente. Não acaba. É telefone, pessoalmente, a gente vai pra igreja, volta pra igreja, já tomamos bronca no louvor, porque a gente conversou também. Não pode, viu? Não pode. Não é hora de conversar. Mas sabe aquelas coisas assim que a gente vai esquecer, então você quer falar na hora? E às vezes a gente começa a conversar com os bônus da vida aí, né? Do Oi, da Claro e tal. Quando a gente vai ver, acabou todos os bônus do dia. E assim, né? A gente está conversando, mas está lavando a louça, está lavando o banheiro, está tomando banho. Ela toma banho com o celular. Eu já não tenho essa proeza, já não sou tão assim, né? Habilidosa para isso. Mas ela toma banho conversando no celular. Mas quando a gente vai conversar com Deus, parece que acabou o assunto. Mas quando você começa a criar um hábito de conversar com Deus, 10 minutos não é nada. É igual eu e a pastora Cristiane. Às vezes eu preciso gerar um bônus, é 1 minuto, né? Eu falo: nossa, já deu mais de 1 minuto, peraí que eu já te ligo de novo. Desligo.
Deus, quando a gente cria o hábito, esses 10 minutos é muito pouco. Então a gente precisa ter compromisso mesmo, rigoroso, levar a coisa a sério, pedir ajuda para Deus, para saber quais são as coisas mais importantes que eu preciso fazer, para poder então ter esse equilíbrio. Amém? Porque se a gente não conseguir manter esse equilíbrio, a gente não consegue ter uma vida frutífera. Uma vida que flua, que você abra a sua boca e as pessoas começam a sentir diferença. Que as pessoas encontrem aí sua carteira na rua e já citam um som na carteira. Amém? Glória a Deus, porque é assim mesmo que funciona a coisa. Porque tudo em você está com unção. Então, se você perde o seu celular, a pessoa pega e fica incomodada, porque aquilo começa a queimar na mão. Eu preciso dar um jeito de devolver esse celular, porque, meu Deus do céu, porque existe a unção do Senhor sobre a sua vida e sobre as coisas que estão em você. Então, a gente fala muito de Marta e Maria, uma na cozinha, a outra na sala. Tem dias que a gente precisa ficar na cozinha assim, mas tem dias que a gente precisa ir para a sala, ouvir o coração de Deus. E muitas vezes existem alguns sintomas que nos levanta a nossa atenção, que está na hora da gente ir para a sala. Muitas vezes a irritabilidade. A gente começa a ficar irritado por qualquer coisa. É porque eu estou de TPM, querido. TPM existe, é uma coisa que não dá para mudar. Está no organismo, né? Deus creio que fez assim. Mas a gente precisa, ela não pode exercer o domínio sobre a nossa vida. Então, muitas vezes, você acha que todo mundo tem que aguentar a sua irritabilidade porque você está de TPM. Olha, e homem também tem, viu? Porque tem semanas aí que é difícil. Deve ter outro modo, mas tem. Mas, muitas vezes não é nada de TPM não, viu? Que a gente fica se escondendo atrás. É porque está estressado. Não é nada de estresse. Sabe o que é? Falta de Deus. Falta da presença. Falta da leitura da palavra. É hora de ir para a sala. Amém? Conversar com Deus. É quando você fica frustrado. Por que comigo não? Por que Deus ainda não fez? É hora de ir para a sala quando você estiver assim, se sentindo frustrado. Quando você está descontente. Estou feliz, viu? Mas está um dia lindo. Eu gosto muito da Bispa Sônia, que ela sempre posta no Face, bom dia com muita alegria. E aí eu mando pro meu filho, né? Ele acorda cedinho e sai, e eu já mando um torpedinho para ele. Bom dia com muita alegria. É assim, aí mas tem gente que fala, mas para mim não tá alegria. Porque meu 13º está atrasado. Porque eu queria comprar um sapato que meu dinheiro não vai dar esse mês. E porque tantas coisas que faz você parar de adorar a Deus, tantas coisas que te paralisa, tantas coisas que fecham a tua boca profética, que não poderia fechar. Sabe por quê? Porque nós somos livres, nós conhecemos a verdade. Essas coisas não podem paralisar a tua adoração, de maneira alguma. Não é uma luz que está atrasada ou até cortada que vai parar a sua adoração. Não é uma conquista que você almejou para esse mês, fechou um mês e não conseguiu alcançar. Não é o teu casamento que não foi restaurado ainda que vai fazer você parar a sua adoração. Não é aquele namorado que não chegou ainda, ou aquele que você quer, Deus não quer, e você começa então, caramba, Deus, frustração, descontente. Porque você quer, mas Deus tem um filé mignon e você está querendo aí. Não é uma carne de pescoço de galinha que é bem seca. Quando você quer ficar isolada, não é diferente de solitude. Quando você quer o isolamento, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, é hora de ir para a sala para falar com Deus. Amém? Deus não quer ninguém isolado. Existem algumas personalidades que têm essa característica de isolado, né? Acho que é a fleumática, se não me engano. Você precisa ir contra isso. Deus não quer você isolado. Deus quer a solitude, Ele e você. Mas isolamento, não. Então é hora de ir para a sala.
E também muitas vezes aquela compulsão pelo trabalho. Não tem mais tempo para fazer nada. Eu tenho uma ovelha na igreja que ele tem 3 empregos. 3 empregos. A gente sempre brinca com ele. E aí, está entregando currículo? Ele é uma bênção. É um menino novo, mas conquistou tantas coisas. A gente tem visto assim, a generosidade de Deus na vida dele. Porque ele é fiel e tem um coração quebrantado diante de Deus. E é tão novo, já conquistou tantas coisas assim que todo mundo almeja, né? A coisa do carro, da casa, a própria e tal. Mas ele não falta nos cultos, né? E está sempre presente nas campanhas. Então, embora ele tenha 3 empregos, ele sai de um, vai para o outro, sai do outro, aí à noite dá aula, ele não deixa de ir para a sala. Amém? E muitas vezes a gente tem aquela compulsão. Às vezes não é nem mais pelo dinheiro, mas é por se ocupar mesmo. Aquela pessoa que não consegue ficar parada, por quê? Porque está começando a fraquejar. Então ela quer ocupar o tempo dela com outras coisas, com serviço. Está super ocupada, não tem mais o que fazer, mas está lá arrumando coisa para fazer. E aí, lógico, não vai sobrar tempo para Deus. Então, se você está muito compulsiva no trabalho, é hora de ir para a sala também, para falar com o Senhor Jesus, amém? Aquela coisa de ficar passando palitinho de dente na panela, irmã, vai para a sala. Escovinha de dente é legal, tem que limpar mesmo, ficar caprichadinho. Mas às vezes isso se torna uma compulsão. E vai com o palitinho na janela, e vai com o palitinho no cantinho. Muitas vezes isso já não é bênção. A gente precisa deixar tudo em ordem, limpeza, porque o Senhor se agrada da limpeza. Deus não habita na sujeira. Mas a compulsão, entenda bem, hein? Vai chegar amanhã, não quer nem arear a panela, porque a pastora disse que é. Não é Deus. Aí passar um bombrilzinho nela assim. Apesar que as panelas hoje em dia até facilitam a nossa vida, né, em relação a isso. Mas se você está com muita compulsão, preste atenção. Você precisa ir para a sala de estar, amém? Eu quero nessa tarde estar orando pela sua vida. Para que... vamos ler só mais um texto aqui, Salmo 139. Que é a forma que Deus vai te ajudar a você ter esse equilíbrio. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Eu não te conheço. Não posso falar para você ter esse tempo com Deus num certo horário do dia que para você já não é a bênção. Salmo 139, verso 23. Amém? Então, como é que você vai manter esse equilíbrio? Você vai fazer essa oração para o Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Amém? O Senhor conhece as suas inquietações. Ele sonda o seu coração. Então você vai falar: Senhor, eu quero ter esse equilíbrio. Nem trabalhar demais, nem ficar muito tempo e deixar as coisas que realmente precisam ser feitas.